Olha, a gente vive cercado por promessas, né? Fazemos, recebemos, o tempo todo. Mas já parou para pensar no momento exato em que uma promessa deixa de ser só uma palavra e vira uma coisa que, sabe, a lei pode cobrar? Pois é, por trás de cada acordo, de cada contrato, existe todo um universo jurídico que muitas vezes, sem a gente perceber, estrutura o nosso mundo. Então, a grande pergunta é essa: o que é que transforma uma simples promessa num compromisso que pode parar num tribunal? Onde é que está a linha que separa a boa intenção da obrigação legal? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para entender o que realmente dá força para uma promessa, a gente precisa quase que dissecar ela, sabe? Olhar o DNA jurídico da coisa e ver quais são as peças que a compõem. E para deixar tudo bem concreto, bem fácil de visualizar, vamos usar um único exemplo do começo ao fim. Imagina só, uma pessoa encomenda uma mesa, daquelas personalizadas, feitas sob medida. Um ato simples, né? Mas que contém todos os elementos que a gente precisa analisar. Bom, no direito, essa promessa que pega, que tem força legal, tem um nome técnico: obrigação. E veja bem, não é só uma dívida. A palavra-chave aqui é vínculo jurídico. É basicamente o termo oficial para uma promessa que a lei leva muito a sério. Uma que amarra as pessoas a uma determinada ação que tem, claro, um valor econômico. E toda obrigação, como essa da nossa mesa, tem sempre três partes. Primeiro, os sujeitos. De um lado, o credor, que é quem tem o direito de exigir a mesa, e do outro, o devedor, o carpinteiro, que tem o dever de construir. Segundo, o objeto, que é a prestação em si, ou seja, a ação de fazer a mesa. E por último, o vínculo jurídico, que é essa cola invisível que dá ao credor o poder de ir à justiça se a mesa não aparecer. Agora a coisa começa a ficar mais interessante, porque a natureza exata daquilo que foi prometido muda tudo. Muda a classificação jurídica, muda as consequências. O diabo, como dizem, mora nos detalhes. Vamos pensar na promessa de entregar algo. Existe uma diferença brutal aqui. Se a promessa é de entregar esta mesa antiga específica, ela é única no mundo. Se por acaso ela for destruída sem culpa do devedor, a obrigação pode até acabar. Agora, se a promessa é entregar uma mesa de pinho de certa qualidade, a história é outra. A coisa é genérica. O carpinteiro não pode virar e dizer, perdi. Ele tem que arrumar outra igual. E além de dar alguma coisa, a promessa pode ser sobre uma ação ou até sobre uma omissão. A obrigação de fazer é a mais óbvia, o dever de construir a mesa. Mas o carpinteiro poderia também ter uma obrigação de não fazer. Por exemplo, prometer que não vai vender aquele design exclusivo para nenhum outro cliente. Uma exige uma atitude, a outra exige que ele se abstenha de fazer algo. Até agora, a gente falou de um credor e um devedor. Simples. Mas e quando tem mais gente de um lado da mesa ou do outro? A forma como esse fardo ou o benefício é dividido é um ponto-chave. Então vamos complicar um pouquinho o nosso cenário. Pensa que agora são dois amigos que juntos encomendam a tal mesa do carpinteiro. O valor total é R$1.000. Como é que se cobra essa dívida? E aqui a gente entra numa das distinções mais práticas e importantes do direito civil. A regra geral é a obrigação conjunta. Ou seja, a dívida se presume dividida. O carpinteiro teria que cobrar R$500 de cada amigo. Ponto. Mas, se o contrato disser outra coisa, a obrigação pode ser solidária. E isso muda tudo. Unifica a dívida. O carpinteiro pode legalmente exigir os R$1.000 inteiros de qualquer um dos dois amigos. Para quem está recebendo, para o credor, isso é uma garantia muito, mas muito maior. E esse é o pulo do gato. A solidariedade é uma ferramenta tão forte para o credor que ela nunca é a regra. Ela precisa estar lá, escrita, preta no branco no contrato, ou então tem que vir de uma lei específica. Se houver qualquer dúvida, a responsabilidade é sempre dividida. Obrigações não são coisas estáticas, congeladas no tempo. O direito enxerga elas como parte do patrimônio de uma pessoa, e assim como bens e propriedades, elas podem ser negociadas, vendidas, transferidas. O bastão do crédito ou da dívida pode sim passar para outras mãos. E existem duas formas principais para essa transferência acontecer. Na cessão de crédito, quem muda é o credor. O carpinteiro, por exemplo, pode vender o direito dele de receber o pagamento para um fornecedor. Já na assunção de dívida, quem muda é o devedor. Os amigos transferem a dívida para outra pessoa. Só que aqui tem um detalhe crucial. O credor tem que concordar. Faz todo sentido, né? Para quem vai receber, saber quem é que deve faz toda a diferença. E essa regra do consentimento tem uma exceção bem curiosa e até surpreendente.
Num caso super específico, que é a assunção de dívida de um imóvel com hipoteca, a lei inverte a lógica. Se o credor, tipo um banco, for notificado da troca e fica quieto por 30 dias, o silêncio dele vale como um sim, como uma aprovação. É um daqueles raros momentos no direito em que, de fato, quem cala consente. Bom, a gente já viu como as obrigações nascem, como elas se classificam e até como são transferidas. Agora, vamos para o momento decisivo, o clímax da história. O que acontece quando a promessa simplesmente não é cumprida? E essa pergunta nos traz de volta lá para o comecinho da nossa conversa. O que dá força de verdade para aquele tal de vínculo jurídico? Qual é o mecanismo que transforma a promessa em algo que pode ser imposto? A resposta está toda nesse conceito aqui: responsabilidade patrimonial. Antigamente, a garantia de uma dívida podia ser a liberdade, o corpo da pessoa. Hoje, no direito civil moderno, não é mais assim. A garantia de uma dívida civil são os bens da pessoa. É o patrimônio do devedor que responde pela obrigação. É isso que dá dentes para o vínculo jurídico e torna a promessa algo que pode ser exigido na prática. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma promessa, com força de lei, é na essência uma dívida garantida pelos bens de alguém, qual é então o verdadeiro valor de uma promessa? A resposta, no fim das contas, parece estar no patrimônio de quem a fez.